Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Pod ISEIB. É um podcast da Faculdade ISEIB e gostaria de convidá-los a conhecer as faculdades ISEIB, os nossos cursos, e vocês podem acessar o nosso site www.iseib.edu.br e conhecer, acompanhar os nossos cursos e as novidades por lá e pelas nossas redes sociais também, que vamos informar no final do nosso podcast. E hoje vamos falar de um tema muito presente no nosso dia a dia, que é estresse e burnout, e vamos falar de um jeito mais especial e através do olhar da neurociência e com foco no ambiente hospitalar. E para nos guiar nesse tema, temos a honra de receber a doutora Débora, médica formada pela FUNORTE, neurologista pelo Hospital Madre Teresa, com título de especialista pela Academia Brasileira de Neurologia e aperfeiçoamento em cefaleia pela Santa Casa de BH. Atualmente, a doutora Débora atende na unidade de Betim, do Hospital Unimed, e é um prazer, doutora Débora, tê-la aqui conosco e em nome da Faculdade de ISEIB e da superintendente, professora doutora Antônia, nós agradecemos a senhora por aceitar o nosso convite e por disponibilizar o seu tempo para esse bate-papo. Muito grata e seja bem-vinda também ao nosso podcast. Muito bom, obrigada. Obrigada, Natália, obrigada a todos. Eu fico muito honrada de estar aqui falando de um assunto que eu adoro, né, que é explicar sobre estresse, né, com a base da neurociência, o nosso comportamento dentro do biológico. Muito bom. Muito bom. E estou muito curiosa para mergulhar nesse assunto e aprofundar um pouquinho hoje com a senhora. Então, para iniciar, doutora Débora, separei assim, algumas perguntas e nesse primeiro bloco eu queria abordar o cérebro sobre o estresse, nessa perspectiva, porque a gente fala tanto sobre estresse, burnout, e é um tema que está ganhando uma visibilidade maior, né? E no nosso dia a dia é um tema muito comum. E é importante ter esse olhar também, né, como a senhora falou, através da neurociência, né? Então, eu queria pedir para a senhora explicar o que acontece quando esse estresse se torna uma rotina. Na verdade, Natália, é bom a gente falar algumas coisas assim. Primeiro, o conceito de estresse, né? O estresse é aquilo que tira o nosso equilíbrio, a homeostase basal do nosso organismo. A gente tem que conceituar isso, porque nem sempre o estresse é ruim, tá? Vamos ser bem clássicos, assim. Se entrar um leão aqui agora, nós vamos sair correndo. A gente tem essa resposta estressora aguda, é uma resposta de luta e fuga, que é o que faz a gente sobreviver. Então, essa resposta imediata, ela é necessária, né? Então, nem sempre ele é ruim. Mas quando o estresse sob uma série de, né, quando ele demanda uma série de readaptações, quando fica aquele estressor por vários e vários anos, aquilo ali vai gerando complicações neurobiológicas, neuroquímicas no organismo como um todo, que vai levando a doenças neurológicas, desequilíbrio homeostático basal, desequilíbrio do organismo como um todo, desequilíbrio da saúde mental, ou seja, tira do organismo do eixo, né? Então, quando a gente vai falar de estresse, a gente tem que separar essas duas coisas, né? O estresse agudo é até fisiológico, ele é bom. Você vai fazer uma apresentação, você tem aquele estresse do momento, né? Que vai preparar você para, né, raciocinar um pouco mais rápido, tomar decisões mais rápidas, mas quando ele é feito de forma contínua, existe uma série de readaptações no nosso organismo, no nosso cérebro, para sobreviver a isso. Então, ele passa a ser de sobrevivência. E aí a gente começa a coletar prejuízos por causa disso, né? Então, o estresse de forma prolongada, ele acaba gerando complicações a longo prazo, né? Então, de um modo geral, a gente pode dizer que o estresse, ele tem que ser, ele é adaptativo, né? O próprio cérebro, o corpo da pessoa, ele se adapta, né? E isso pode ser, né, bom ou ruim, a grande maioria das vezes acaba sendo ruim, porque o nosso organismo não aguenta, né? A gente vai coletando complicações futuras disso. Então, conceituar isso é importante, né? Deixa eu separar esses conceitos. O estresse, né? Ok, é uma resposta inata, fisiológica, acontece, mas
quando existe ele submetido sob pressão diária, contínua, por anos, ele passa a se tornar um disruptor. Ele passa a se tornar, deixar aquele organismo em desequilíbrio, que é o que a gente não quer. E quando esse estresse, né, vira rotina, deixa de ser um estresse agudo, como esse estresse afeta funções importantes, como atenção, memória, empatia? Isso. Vai gerando uma série de reações bioquímicas no nosso organismo, no cérebro, em várias áreas corticais, na área da memória, como no hipocampo, no córtex pré-frontal, que é a área responsável pela nossa atenção, nossa organização, nosso planejamento. No córtex, por exemplo, na região da amígdala, que é responsável por modular os nossos sentimentos, né? Então, é mais que provado que o estresse ele gera alterações químicas cerebrais. E isso vai gerando esses sintomas, né? Dificultando a empatia, a nossa memória, impactando no nosso rendimento, né? Então, com o passar do tempo, essa memória, essa resposta adaptativa, ela vai gerando respostas químicas no nosso corpo, e dentre os sinais e sintomas é justamente isso: falta de memória, desatenção, dificuldade de foco, dificuldade de produtividade. A gente acaba desenvolvendo sintomas relacionados à nossa saúde mental, então não é incomum sintomas do tipo depressão, tristeza, anedonia, né, que é a falta de vontade de fazer as coisas, né? Então a gente começa a ter conflitos internos, a gente está lidando com o quê? Uma situação que está desequilibrando o nosso organismo. Então a gente passa a viver, no caso a gente passa a sobreviver, né? Então a gente tira esse equilíbrio basal, né? Então afeta 100%, assim, com o passar dos anos, se você não tirar o estressor, isso vai afetar em todas as áreas cerebrais. Para contextualizar na rotina, né, na vida profissional, na tomada de decisão, eu pensei, né, no ambiente hospitalar, porque é um espaço, né, que o ritmo ele é mais intenso, é um trabalho também que tem outros trabalhos que também tem uma pressão muito grande, né, por exemplo, o banco. Mas eu achei interessante trazer esse ambiente hospitalar, porque no hospital que tem os profissionais que cuidam do outro, né, do paciente. Então, eu achei... Sempre estressor, né, o hospital, né? Sim, e precisa tomar decisões rápidas, né, dependendo ali em situações de vida e morte. Então, eu fico imaginando, né, quando esse estresse ele deixa de ser agudo, né, e passa a ser um estresse que já entra na questão de saúde mental mesmo. E Já impacta, né? sim, aí eu fico imaginando como o cérebro lida, né, com tudo isso. E o ambiente hospitalar, né, cheio de estímulos, então como o cérebro consegue se adaptar a isso? Ele se adapta ou ele vai acumulando até um ponto, chega a um ponto de sobrecarga? Sim, a resposta adaptativa ela é individual, né? Tem pessoas que se adaptam de forma mais, digamos assim, lenta, né? Toleram certa pressão, certa cobrança, né? Tem pessoas que lidam melhor com situações estressoras do que outras. Isso é muito individual. A própria resposta aguda também é muito individual. Então, a própria resposta de luta e fuga, quando acontece alguma coisa estressora aguda, ela é diferente. Você pode ter a reação de fugir, lutar, ou você pode ter a reação de paralisar, de ficar ali freezing, né, que a gente chama de congelamento. Isso é muito individual. Isso é herança genética, né, suas vivências pessoais. Então, essas vivências pessoais é que vão fazer com que essa pessoa se adapte melhor ou não ao estressor a longo prazo, né? Então, no hospital, por exemplo, a gente tem todo tipo de pressão, né? Do paciente, da família do paciente, do chefe da equipe. A gente tem a pressão do plantão, que na grande maioria das vezes é noturno, né? Do tempo do trabalho, que é 12 horas no mínimo. Tem gente que faz 24, 36, né? Então, tem todas essas questões que juntam na bolsinha do estressor, né? Então, o nosso cérebro, ele se adapta até certo ponto. Ele tem uma resposta fisiológica de adaptação, mesmo que o organismo comece a manifestar sinais e sintomas, como, por exemplo, insônia, irritabilidade, dor de cabeça, a gente ainda consegue ir trabalhando,
Até que chega, em algum momento, não só no hospital, mas qualquer outra empresa, qualquer outro setor de trabalho, a gente vai enfrentar o burnout, que é o esgotamento físico e mental. Né? Então, você tem a resposta de adaptação até certo ponto, até em algum momento. E isso é muito individual, né? Cada paciente, cada pessoa vai reconhecer aonde que é o limite, a sua resposta, né? Antes de entrar no burnout, a gente passa por algumas fases, né? A fase de alarme, de alerta, que é aquela que a gente fica mais rápido no pensamento, mais ágil na hora de fazer a tomada de decisão, que é compatível com a resposta de luta e fuga. Depois a gente tem uma fase de adaptação, onde a gente, ok, aguenta ali o processo estressor, e a gente começa a entrar na fase de exaustão, que aí tem a fase de pré-exaustão até o esgotamento mesmo, físico e mental, que seria o burnout. Então, só adapta, mas uma hora ele não aguenta mais. Uma hora o cérebro e o próprio corpo, literalmente, né, tem o burnout e o esgotamento mesmo. Cada pessoa tem ali o seu limite, né? Mas uma hora Qualquer, todos eles vão. Isso vai convergir para o mesmo ponto. Se não sair do fator estressor, aquilo ali vai gerar complicações. E as complicações são várias, né? Assim, nós temos doenças diretamente relacionadas ao estresse, né? Impacta no sono, impacta, como a gente falou, na memória, na funcionalidade, na produtividade. Isso acaba gerando mal-estar pessoal, então impacta na autoestima, na saúde mental, né? A gente tem, como o estresse, ele altera a resposta biológica do cortisol, que é o hormônio do estresse, então predispõe a doenças cardiovasculares, obesidade, pressão alta, infarto. Né? Então, tudo isso é consequência a longo prazo, é claro, outras coisas também, né? Sedentarismo, se alimenta mal, mas se o paciente vive ali, né, no ambiente estressor, ele vai, com o passar do tempo, coletar sintomas físicos disso. Né? E a principal causa é essa desregulação hormonal. Então, em algum momento, vai ter essas complicações. É um efeito cascata, né? É um efeito cascata, um efeito de bola de neve. E é difícil as pessoas nas áreas reconhecer isso. É uma coisa muito interessante. Assim, eu lido com pacientes todos os dias, eu recebo, né, examino pacientes todos os dias. E existe uma frase muito, muito marcante dos pacientes. Eles me procuram, por exemplo, a doutora tem 2 meses que eu não estou dormindo. Tudo bem, como é que é a sua vida? Tem 10 anos que eu trabalho à noite, 20 anos que eu sou sedentário, eu fumo, bebo, trabalho num serviço onde é uma sobrecarga e tal. Então, a pessoa acha que a doença dela começou há 2 meses, que ela está insone há 2 meses. Ela esquece que ela está há 10 anos sem dormir, há 20 anos sedentária, coletando ali um fator estressor nesse meio tempo todo. E aí, para eu falar isso para ela, é difícil ela reconhecer. Ela diz, olha, você está no seu limite. Provavelmente, se você não dormir agora, sair desse ambiente estressor, se cuidar, fazer exercício físico, cuidar da sua saúde mental, você vai entrar no burnout, né? Vai chegar até o esgotamento físico e mental. Eu imagino como seja difícil assim, explicar, porque, como a senhora explicou, tem as fases. Então, tem a fase, como a senhora explicou, que o raciocínio é mais rápido e responde ele mais rápido, e depois vai caindo e chega nesse estresse e burnout. Chega até no cansaço pleno, né? Então, eu imagino, a pessoa, mas há pouco tempo eu estava mais ativo, Sim. mais rápido, e de repente, mas, como a senhora explicou, né? Eu poderia citar como exemplo um pico, chega no pico depois. Isso. É um gráfico, né? A gente tem um gráficozinho do burnout mesmo, né? Você começa ali na fase de alarme, tá tudo legal, você tá rapidinho, você corresponde, né? Seu chefe pediu pra você trabalhar até meia-noite. Não, tá tudo bem, vamos lá, vamos render. Aí daqui a pouco, seu chefe pediu assim, não, hoje eu não dou conta. Não quero. Aí no horário que você já conseguiu, seu horário de trabalho você já não consegue cumprir. Aí você já começa a atrapalhar, assim, atrasar seu produto, seu rendimento, aquilo que você entregava na metade do tempo, você precisa de 2, 3 dias para terminar, começa a ficar irritado com os colegas, consigo mesmo, né? Começa a faltar no trabalho, e assim vai. Né? Ele pode entrar no burnout, depende mesmo das respostas individuais. Então, realmente é um ciclo. E a gente pode dizer que o estresse ele muda fisicamente o cérebro? Ele muda fisicamente o cérebro. Existem estudos que provam que o estresse ele acelera o envelhecimento cerebral.
né? Então, a gente já tem uma atrofia cortical normal do envelhecimento. Aquele paciente submetido a um estressor de longa data, por causa dessa bagunça hormonal que acontece, né? Cortisol, noradrenalina, norepinefrina, que são os hormônios, né? Isso altera a arquitetura macroscópica do cérebro. Então, a gente tem atrofia de hipocampo, a gente tem alteração do córtex pré-frontal, do córtex da amígdala, né? Então, ele afeta fisicamente mesmo, macroscopicamente o cérebro. Eu acho interessante trazer o estresse e burnout na perspectiva da neurociência, né, e da neurobiologia, porque eu acho que as pessoas tendem a associar mais à psiquiatria, né? Sim. Então, entender a estrutura do cérebro, entender também com esse olhar, eu acho muito interessante. E abordar também mais, né? A NR1 veio para as empresas, né, acompanharem ali os colaboradores, mas ainda sinto falta assim, de mais conteúdo, principalmente esse olhar assim, da neurociência. Eu acho que a gente está muito acostumado, né, a estar ali, a trabalhar, a render, a gente esquece, né, do ambiente, da pausa, das coisas que a gente tem que fazer para aguentar, né, até certo ponto, aguentar até certo ponto, que eu tenho um limite individual, né, então, assim, é, saúde mental, quando a gente fala de saúde mental, a gente tem que falar disso também, a gente tem que falar dos estressores, que às vezes o estressor é o seu trabalho. Às vezes o estressor está ali no seu ambiente de trabalho, né? É um ambiente de trabalho ruim, é um ambiente que não oferece um tempo de pausa, não oferece um tempo de descanso, né? É, é um chefe, um gestor que às vezes né, cobra além do necessário, ou não tem empatia, não tem fala, assim, não sabe conversar, não sabe gerir uma equipe, né? Então, tudo isso fere, né? A gente mesmo, como né, um ser humano, a gente né, tem empatia. Então, esse olhar né, da neurociência é importante porque a neurociência estuda justamente o comportamento humano frente aos nossos ao ambiente, né? Como que o cérebro e o corpo humano se comportam frente ao ambiente como um todo, né? Então é interessante todo mundo saber sobre isso, né? Muito interessante e importante também, né? Sim, importante, porque isso faz parte do cuidado da saúde mental, né? Doutora Débora, agora que entendemos né, um pouquinho sobre estresse e o que ele faz no nosso cérebro, eu queria aprofundar um pouquinho mais na burnout. E não é simplesmente esse cansaço, esse esgotamento. Tem a fase, tem um gráfico, né, para entender, para analisar. Nós falamos um pouquinho, né, a senhora também abordou sobre burnout, mas eu queria explorar mais, assim, quais sinais do cérebro e o comportamento mostram que a pessoa está com burnout. O burnout em si é a via final. Então, o burnout é o esgotamento físico e mental. E alguns relatos de pacientes em burnout, eles literalmente não conseguem sair da cama, né? Ficam assim, tudo dói, raciocínio lento, né? São pacientes que literalmente esgotaram, tanto a parte mental quanto a parte física, né? Então a gente evita ao máximo chegar nesse momento. Mas o cansaço, que tem a fase pré-exaustão, né? Do burnout, é aquele cansaço que você não descansa. Quando você está cansado, você descansa, dorme, faz alguma coisa de lazer, tira umas férias, beleza, você volta restaurado. No burnout, isso não é o suficiente, porque o estressor existe. A pessoa sabe que vai voltar para o trabalho dela, a pessoa sabe que vai voltar para aquele gestor que é tóxico, aquele ambiente ruim, a pessoa sabe que ela vai voltar para o plantão noturno, que às vezes ela não quer. Né? Então, ela não descansa, ela não consegue se recuperar. Então, é diferente cansaço de esgotamento. Né? A fase de esgotamento é o burnout em si. Não tem o que fazer a não ser afastar esse paciente do estressor e tratar. E aí o tratamento envolve medicações, terapia, reabilitação da parte analítica, né? Fazer análise, tirar daquele setor mesmo, né? Muitos pacientes não conseguem voltar. Uma vez na entrada do burnout, muitos não conseguem voltar para o trabalho, né? Às vezes tem que mudar de setor, mudar de emprego, mudar de área. Quando se trata do profissional, é muito difícil até a pessoa aceitar. Então, eu acho que a pessoa tende a postergar mesmo essa ajuda médica, né? E eu acho que acaba chegando nesse ponto porque a pessoa acho que vai levando, né? Às vezes não consegue trocar de emprego, às vezes não consegue sair daquele momento, né?
Nós, brasileiros, nós temos uma cultura muito ruim de remédio. Então, a gente quer o remédio achando que o remédio vai resolver. Não vai, o remédio não vai tirar o seu estresse todo. O remédio vai te ajudar a dormir melhor, né? A ter um pouquinho de ânimo até certo ponto, né? Tratar aí um quadro depressivo que tenha associado, mas é, é preciso mudar o ambiente e o estilo de vida, né? Então, é, é muito difícil porque muitos não conseguem sair, né? A gente que é trabalhador, né, da área hospitalar mesmo, a gente sabe quão difícil é trocar um plantão. Você coloca lá, a gente precisa passar no plantão. Ninguém quer pegar. Ninguém quer pegar. Todo mundo tem coisas para fazer. Todo mundo acha que foi. Nossa, eu preciso trabalhar, mas eu não consigo passar no plantão. Porque ninguém quer pegar. Tá todo mundo assim, no limite, né? E isso é mais um fator. Mas eu tenho que ir lá trabalhar, não tô aguentando, né? Se for uma questão de saúde mesmo, tá testado, a gente tem que ir, né? Às vezes doente. Isso não é bom, de jeito nenhum. Da sua experiência e vivência dos ambientes profissionais, o ambiente hospitalar seria um ambiente com mais pressão, mais estímulo para esse esgotamento? Eu acho que ele é um dos. A gente lida com saúde, pacientes graves todos os dias, né? A gente lida com a vida e a morte todos os dias. A gente lida com comunicar isso a familiares, né? Então, realmente, o ambiente, trabalhador da saúde, a gente vive sobre essa sobrecarga 24 horas enquanto a gente está ali no plantão, né? Infelizmente, no Brasil, a gente ainda tem o problema da violência. Não basta você estar ali no plantão, ainda lidando com aquela situação, ainda tem os relatos todos os dias de médicos e enfermeiros sendo agredidos ainda, por usuários, né? Então, ainda tem mais essa, né? Mas eu diria, por exemplo, que os profissionais, por exemplo, da área militar também, né, têm um estresse assim, absurdo. A própria equipe de uma metalurgia que precisa cumprir, né, tem que fazer isso aqui até tal dia. Essa pressão de produzir até tal dia, né, isso gera também aquela sobrecarga de estresse. Então, eu acho, na verdade, que a gente vive no nosso o meio como o Brasil está hoje, assim, a forma como a gente trabalha é uma forma desgastante, né? Em média, no mínimo 8 horas por dia, né? Então, hoje você vê, você precisa render ali no mínimo 8 horas por dia de trabalho, né? Então, a gente ainda tem deslocamento de trânsito, né? A gente ainda tem todos esses fatores que aquelas 8 horas viram 10 ou mais, né? Então, mas a área da saúde é desafiadora, né? Trabalhar ali no meio hospitalar, no CTI, no CTI infantil, no pronto-socorro, ser um emergencista, né? Que é a pessoa que atende a emergência, né? Lida com coisas graves a todo momento, tem que ter aquele raciocínio imediato, né? A decisão desse médico muda completamente a vida daquele paciente, né? Se ele infartou, se não infartou, se vai tratar, se não vai tratar, né? Um cirurgião que tem que, às vezes, está na sua casa, acabou de chegar em casa, está sobre a vista, tem que voltar, porque chegou outra, né, uma laparotomia, tem que sair correndo. Então, sim, é um ambiente com muito estresse, né? Com muitas situações estressoras. Eu imagino porque em outras organizações você tem um horário definido de trabalho. Quem trabalha na área da saúde, e médico, enfermeiro, principalmente médico e um cirurgião, por exemplo, sobre aviso, ou anestesiologista, depende, fica mais próximo ali, né, ao bloco cirúrgico, e chega em casa e precisa voltar, né? Então não tem aquele horário. Vou me ligar do trabalho, amanhã eu volto Não tem. quando é sexta ou sábado, tem essa pausa do final de semana, então eu imagino que o ambiente hospitalar é mais desafiador, porque dependendo ali do profissional, não tem esse horário definido. Claro que outros profissionais no mesmo ambiente, eles vão ter. Mas o médico é Sim. mais difícil, né? Come a hora que dá, se der, né? Almoço a hora que der, né? Almoço 4 horas da tarde, dorme 10 da manhã, toca, né? Às vezes é isso mesmo. Não, mas, assim, por isso que é importante ter esse limite, né? Assim, de 12 horas de plantão, 24. Porque, realmente, quando você está ali no plantão, seu plantão é uma caixinha de surpresa. Pode ser, né, bem tranquilo, que é muito raro.
ou pode ser o caos total, que é o mais comum, é o caos total. Mas é importante isso, assim, tá, eu vou trabalhar aqui às 12 horas, aí sair daqui, eu tenho que ficar na minha casa e, né, achar meios de descansar, né? Quando o médico ele está de sobreaviso, ele tem esse fator agravante, que ele fica sempre ligado. Ele está de sobreaviso, ele tem que estar sempre ligado, porque qualquer hora vão chamar ele, ele tem que ir, né? E tem que ir mesmo, entende? Sim, sim. E como um gestor, né, um coordenador de equipe pode perceber que o estresse passou do limite? Quando ele começa a perceber que a equipe não está rendendo mais, né? Quando ele começa a desunião da equipe, isso é um ponto importante, né? Começa a ter desencontros, discussões, né? Conflitos que antes às vezes não tinha, né? Aqueles profissionais já não rendem mais, ou aquele profissional, né? Poxa, a Nazaré chegava aqui, fazia isso, trabalhava, agora ela fica ali 10 horas para cumprir, para terminar o contrato, né? Então, perceber o que está acontecendo, né? O paciente, né? A pessoa muda, ela fica mais irritada, né? Ela fica mais desconcentrada também, né? Então, o gestor ele pode perceber quando a equipe está em desarmonia, ela saiu daquele basal, né? Que era uma equipe harmônica, todo mundo trabalhando certinho e tal, e um ou outro ali começou a render menos, chegar atrasado, querer sair mais cedo, né? Faltas, muitas faltas, muitos atestados, né? E é importante ele perceber isso o mais rápido possível, que abordar essa pessoa, né, com carinho, com empatia, tentar saber o que está acontecendo, até onde está acontecendo, né, providenciar ajuda para esse paciente. Às vezes ali tem um psicólogo, né, na terapia, na medicina do trabalho, né, conversar melhor. Às vezes uma pessoa que não tira férias há 2 anos. Às vezes é isso, né, uma coisa, temos um olhar diferenciado, né. Mas, basicamente, essa pessoa também vai começar a dar sinais e sintomas de falha, né? Igual uma máquina, né? Vai começar a falhar, você tem que levar no mecânico, né? Então, o corpo humano é mais ou menos assim. Começa a falhar, ele dá sinais de que está falhando. E no seu olhar, assim, na sua perspectiva, os gestores estão tendo esse olhar, a sua experiência de consultório, o que a senhora escuta de pacientes, a empresa ou o gestor tem essa sensibilidade, esse olhar para o colaborador, né? E perceber também esses sinais, porque na teoria muitas É vezes muito a gente lindo, fala, né? né? Não, eu percebo muito pouco. Infelizmente, eu recebo muito poucos pacientes que chegam para mim e falam assim: não, doutora, eu vi que a psicóloga da empresa me encaminhou, porque eu estou com sinais, estou com depressão, estou dormindo mal. Ou não, doutora, o meu chefe percebeu que eu estou, né, com tais sintomas e me encaminhou aqui. Realmente eu percebo isso muito menos. A grande maioria das pessoas chegam até mim com sintomas físicos já. E ali, quando eu vou fazer a abordagem da anamnese, é que eu descubro que ele está trabalhando 12 horas sem parar, não tem como fazer um exercício físico, não dorme, não tem tempo para alimentar. O paciente, às vezes, na consulta, ele externaliza que está sob pressão, né? Ele começa a chorar, né? Às vezes isso acontece, o paciente às vezes chora, né? Porque está com tanta sobrecarga que ele não quer voltar, né? Às vezes o paciente chega perguntando assim: doutor, você não consegue me afastar um pouco? Eu não estou aguentando mais o trabalho, né? Eu não consigo mais olhar para a cara, né? Estar ali naquele ambiente, né? Então, eu percebo muito mais os pacientes que já chegam assim, quase em pré-exaustão, do que propriamente dito ser encaminhado. Essa semana eu recebi fiquei muito feliz, porque a equipe percebeu que ele estava falhando muito, ele estava tendo muita dificuldade de concentração, muita dificuldade de aprendizado, e aí mandou para a psicóloga, e a psicóloga ali na conversa aventou um possível TDAH no adulto, né? Aí quando eu fui puxar a história dele, a vida inteira ele tinha dificuldade para aprender, para render, várias vezes saindo, perdendo empregos, né? A vida não andava para frente, impossível, né? Dentre outros sinais e sintomas com TDAH. Então, foi um olhar do gestor que percebeu. O gestor tinha que ensinar ele sempre a mesma coisa. Falou, mas eu ensinei para ele ontem o programa e ele não está aprendendo. Então, tem alguma coisa errada. Mandou para o psicólogo da empresa, o psicólogo na anamnese aventou que seria um TDAH, né? Um esgotamento burnout e estresse, mas eu achei interessante que teve esse olhar. Mas a grande maioria ainda não é assim. Ainda vem a próprio espaço, né? A pessoa mesmo que procura
porque já está muito fatigada, ou porque eu trabalho como especialista em dor de cabeça, uma dor de cabeça assim horrorosa, contínua. Aí você vai, o que está acontecendo na vida dessa pessoa, né? Aí você descobre que ela não dorme, que ela não faz exercício físico, que ela abusa de analgésico, que tem que tomar um remédio para ir trabalhar, que ela tem dor de cabeça, né? Trabalha num lugar barulhento, com luz o dia inteiro, e é uma mulher com enxaqueca. Não pode se ausentar, está com ânsia de vômito, não pode, porque ela tem que estar ali, né? Às vezes trabalha com máquina, né? Então, às vezes isso já acontece na anamnese, mas assim, do ambiente, né? Do gestor ainda tem sido muito bem. Gostaria mesmo que fossem mais, né? Que tivesse mais esse olhar da medicina do trabalho, da psicologia, né? Tivesse uma área ali própria nas empresas para acolher esses pacientes. Não precisa chegar a esperar no sintoma, né? Podia fazer uma coisa seriada, assim, igual tem os exames seriados, né? Que fazem hemograma e tal. Podia ter alguma coisa de saúde mental a cada 6 meses, né? Aí a gente já pegava eles antes da fase de esgotamento, né? Exatamente. Ou até mesmo no exame periódico, né? Normalmente o colaborador precisa realizar. Então, eu acho que precisa também explorar, fazer perguntas voltadas também, né? Para Sim. estresse, burnout, saúde mental no geral. Com certeza. Ali no exame periódico, né, já poderia relatar, né, averiguar mais sintomas de estresse do burnout. Poderia ser uma ótima estratégia, né? Pelo menos para a gente já ir ajustando as coisas, né, desse paciente, né? Sim. Mas até então. São outras questões, né? Até então. Mas eu acho que está caminhando, sabe? A gente tem falado de saúde mental, né? Todo ano a gente tem políticas públicas, a gente explica, né, sobre a necessidade disso. E o gestor que cuida da sua equipe, a equipe vai bem, né? A empresa vai bem, a coisa anda, né? Se você não cuida, né, vai ser difícil, né, ter um rendimento ali da sua empresa, né, seus funcionários. Tem que cuidar da peça-chave ali da empresa, né? Exatamente. Ai, estou adorando a nossa conversa. Muito bom. Estou espero que esse vídeo, né, esse podcast, alcance muitas pessoas, porque é um assunto muito interessante e um tema assim, que faz parte do nosso dia a dia, né? A gente vivencia todos os dias, né? A questão é que na grande maioria das vezes a gente ignora, passa batido, deixa pra lá, né? Mas seria legal não fazer isso, né? Ter um ambiente salutar, né? Senhora, doutora. Tranquilo. Então, eu queria pedir para a senhora falar como podemos proteger o nosso cérebro e prevenir, né, burnout. Principalmente no ambiente hospitalar, mas na verdade é para a vida, né? Trouxe aqui o ambiente hospitalar por conta desse contexto, como nós comentamos. Mas não é restrito só ao ambiente hospitalar, né? Então, como podemos prevenir, né? O primeiro passo é ter essa noção da modificação do estilo de vida, né? Então, assim, é fundamental o exercício físico, é fundamental pausas, né, de descanso, né, momentos de descanso durante o trabalho, né? Esse descanso tem que ser mental mesmo, né? Não é descansar, pegar o celular e ficar vendo vídeo de TikTok e essas coisas, não. Que acaba que isso também consome o cérebro, né? Então é descansar, né? Ter um ambiente saudável ali que você possa trabalhar, mas assim, o que a gente pode fazer para se blindar, né? O exercício físico é o melhor deles. O exercício físico melhora a nossa capacidade física e mental, melhora a nossa aptidão, né? Ah, Débora, eu não tenho condição de fazer um exercício físico, a gente entende. Tá, mas você consegue ir andando para o trabalho, você consegue ir talvez de bicicleta, você consegue subir escada lá ao invés de pegar um elevador, já é alguma atividade, né? Não é um exercício físico, mas é uma atividade. Movimentar o corpo traz benefícios para o cérebro, né? Liberam substâncias protetivas, protetoras, inclusive substâncias da alegria, né? Que são as endorfinas, deixa a gente mais feliz. A gente sabe que isso aumenta o nosso limite, literalmente, de aguentar as outras coisas, de aguentar o estresse, aumenta o nosso limiar de dor. Então, o exercício físico, ele realmente blinda o nosso organismo de todas as formas, melhora o nosso sistema imune, melhora o nosso sono, né? Mas eu sinto falta, eu acho que dentro das empresas, as empresas poderiam fazer coisas relacionadas a isso. Talvez um momento de yoga, um momento de meditação. Você precisa de 10 minutos para você fazer uma meditação boa.
né? Então, talvez você pegar seus funcionários e dar prêmios para eles, né? Gente, ó, quem fizer a meditação, ainda tem isso, né? Uma vez eu trabalhei no hospital, que a equipe tinha que insistir para o pessoal ir lá, porque ninguém ia fazer o exercício físico, a bicicleta, não, o pessoal ficava todo mundo cansado, todo mundo queria os 10 minutos ficar descansando. Então, olha, quem fizer aqui ó, a meditação hoje, sei lá, vai sair mais cedo, né? Ou vai ganhar um bônus, né? Então, você coloca isso, oferecer isso no seu ambiente de trabalho. Às vezes você tem uma bicicleta lá e fala, ó, quem pedalar 15 minutos vai ganhar um suco no almoço, né? Então, assim, tem uma bicicleta que você pedala e você gera seu suco. Você vai pedalando e vai espremendo a laranja. Ó, beleza, quer tomar seu suco, então você pedala aqui, né? Então, na Alemanha, quando você coloca a garrafa PET para fazer a reciclagem, se você fizer 10 agachamentos, você ganha não sei quanto de dinheiro a mais, né? Porque lá eles pagam, né? Então, ou seja, essas coisinhas pequenininhas poderiam ser colocadas ali no ambiente. Você não precisa ter uma academia, né? Você pode ter um ambiente pequeno, mas que possa oferecer um exercício físico, uma forma de movimentação e um momento de pausa para o seu funcionário, né? Então, ali no hospital, a gente tem os confortos e diga-se de passagem, eu já trabalhei em vários hospitais por Minas Gerais e até fora. Eu ficava impressionada como o conforto era o despejo, assim, era horrível, era mofado, cama ruim. Como que o momento que o médico, o enfermeiro e o técnico tem para descansar, onde é que ele vai descansar? Né? Então, assim, porque ninguém lembra disso. O gestor não pensa que o pessoal tem que descansar. Então, o ambiente de cozinha não tinha, né? Não tinha uma copa, o próprio banheiro não era adequado, né? Então, isso faz uma diferença. Você oferecer isso para os seus pacientes no local, né? Para os seus funcionários, no local para você ficar. E aqui a gente oferece campanhas, incentiva, né? Sei lá, subir escada, fazer um step, uma bicicleta, né? Isso poderia ser legal, né? Então, na empresa, você monta ali uma mini academia, uma bicicleta ergométrica e uma esteira. Aí o funcionário terminou o turno dele, ele, antes de ir para casa, ele faz meia horinha ali de exercício físico. Se ele fizer isso 5 vezes por semana, ele fez 150 minutos de exercício, né? Ele já entra na categoria de exercício aeróbico pela Organização Mundial da Saúde efetivo. Então, ou seja, você só precisa ter uma bicicleta ali ergométrica e um funcionário, né? A boa vontade de fazer isso. Então, eu acho que esses ambientes são coisas pequenas que você pode oferecer. Eu trabalhei numa empresa uma vez que ela oferecia na hora de trabalho escalda-pés. Era ótimo. A gente fazia antes, né? Tinha uma fila, assim, a gente marcava o nosso horário. 5 minutinhos, 10 minutinhos de escalda-pé. Todo mundo ficava renovado. Né? Então, assim, o que você precisa? De uma pessoa que faça escalda-pé. E uma bacia com água quente e florzinha e uma música relaxante. Né? Isso já dá uma renovada. Ainda mais se você tem mais 10 horas de plantão aí pela frente, né? Imagina. Né? São pequenas ações que acabam fazendo uma diferença, assim, no dia a dia, no ambiente de trabalho, né? E as pessoas, os gestores, os organizadores, os donos, né? Ter essa iniciativa, né? São várias ideias que tem, né? Colocar isso na empresa, oferecer isso, né? Ou mesmo, sei lá, quem entrar na academia tal vai ter desconto. Porque tem né? Vou fazer uma parceria, né? Trabalha na empresa tal, entrar na academia X tem um desconto aqui. Pode ser uma boa também, isso já incentiva a pessoa, né? Mas realmente o exercício físico é o que a gente mais incentiva, né? Por todos os caminhos que ele age no na nossa saúde física e na nossa saúde mental. Então, assim, é fundamental mesmo. E além do exercício físico, quais outras práticas, assim, de autocuidado fazem diferença, assim, no nosso dia a dia? Tem uma prática que, além da yoga, da meditação, né, que são as práticas validadas, a meditação mindfulness, que é uma coisa assim, você entra aí na internet, lá, meditação mindfulness, né? A meditação focada no aqui e no agora, né? Porque a gente vive no futuro, né? A gente vive antecipando as situações. E isso faz com que a gente tenha aqueles erros bobos de não saber onde que guardou a chave, entrou num ambiente, o que eu vim pegar aqui mesmo? Por quê? Porque você está pensando no passo do seguinte e esqueceu de viver o aqui e o agora. Na meditação mindfulness, você pode fazer isso, né? Sozinho.
ela foca, ela faz você focar no aqui e no agora, né? Mas eu gosto muito de orientar meus pacientes a fazer as micropausas durante o dia. Então, aqui é 5 minutos de pausa. Literalmente pausa. É onde você vai olhar no olho de alguém, conversar com alguém, escutar o barulho da natureza, ver um carro passando, né? Perceber a pessoa à sua volta. Querendo ou não, é um tipo de mindfulness, é um focado aqui no agora. Porque, como eu tinha falado, a gente tem a mania de descansar e pegar o celular e ficar vendo aqueles vídeos, aquelas coisas, e isso não descansa o cérebro. Isso traz informação. O seu cérebro, ele adora informação, ele não sabe o que faz com ela, mas ele adora. E ele vai só guardando aquilo ali. Quando você quer acessar essa informação, você não consegue, né? Os chamados brancos. Tem muito branco na hora da prova, porque está cheio de informação inútil aí que você armazenou, e aquela que você precisa você não está conseguindo reter. Então, como você faz isso, né? Dentre outras coisas, a meditação mindfulness vão focar no aqui e no agora. Então, as micropausas durante o dia, né? 5 minutinhos de pausa e de intervalo onde você não vai fazer nada, vai olhar para as pessoas ao seu redor, olhar para o seu, né, pro seu ambiente, né? Tá, eu posso sair do ambiente, vou ali do outro lado da rua. Pode, então faça isso, né? Isso dá um restart no cérebro, dá uma acalmada naquele tanto de hormônio que a gente libera, né? Na parte bioquímica cerebral, a gente dá uma esfriada no cérebro, né? Então, a todo momento, o nosso cérebro está gerando metabolismo, porque ele trabalha, ele gasta energia. Quando você faz isso, você dá aquela desacelerada e o cérebro dá ele desliga, né? Isso faz com que novas sinapses nasçam. Então, novos neurônios vão atuar, mais conexão vai acontecer, né? E você fica todo o tempo sobrecarregando o seu cérebro, ele não vai produzir, não vai gerar. Ele vai gastar. Ele gasta energia, ele gasta combustível, ele gasta glicose, ele gasta neurotransmissores. Você precisa dar um tempo para que ele faça o turnover, que a gente fala, né? De novo o celular. Então, ele vai nascer novas células, né? Novas conexões, novos receptores, né? Isso se faz com uma coisa boba, uma pausa do seu dia. Ou o exercício físico, que estimula, ou uma coisa simples, que é pausa e conexões, né? Com pessoas, com animais, com a natureza. Interessante. É bom trazer essa questão, porque às vezes algumas pessoas podem confundir e podem achar que precisam de mais estímulos para o cérebro funcionar. Exatamente. E é interessante a senhora trazer esse ponto. Sim, exatamente. Frequentemente eles me procuram também porque quer render no concurso público, né? Uhum. Tá, a pessoa já estuda 20 horas por dia. Não, para tudo. Você não precisa estudar 20 horas. Estuda 6, faz o exercício físico e dorme 12. É muito melhor você dormir, porque aquelas 6 horas que você estudou vai ser muito mais produtivo do que se você estudar 20. E o sono ele consolida também, que você aprendeu, né? O sono também é importante, né? O sono é o único capaz de restaurar o cérebro. Durante o sono, o cérebro também trabalha. Mas é durante o sono que o cérebro joga um tanto de informação errada fora, que limpa aquelas proteínas ruins, o estresse oxidativo diminui. Então, ou seja, o sono ele é protetor. É o sono que protege o nosso cérebro de doenças neurodegenerativas, como Alzheimer. É o sono que faz a gente consolidar memórias, então aprendizado. Por isso que criança tem que dormir muito, tem que dormir bem, né? Então, se você quer estudar, né? Tudo bem, é um mundo hipotético, né? Mas vamos supor que você tenha essa sorte, né? De ter uma noite de sono ali e só estudar. Faça isso. Você vai dormir bem, estude um período e nos outros momentos você faça o exercício físico e a pausa, as conexões com outras coisas, né? Porque o cérebro ele precisa disso também. Ele ficar só naquela matéria, só naquilo ali, ele vai acabar errando aquilo ali. O cérebro ele entedia muito fácil. A gente precisa tirar o olhar um pouco daquilo ali. Para quando você estudar aquela matéria 2 horas, ele vai reter aquilo ali com muito mais afinidade do que se você estava insistindo naquilo por 6 horas. Tá?
Então, essa é uma estratégia também. Então, é o contrário, a gente acha que tem que estudar 20 horas seguidas. Não tem, não vai conseguir. Daquelas 20 horas você vai reter muito pouco. Então, é melhor que você aperfeiçoe 6 horas de estudo do que ficar 20 ali insistindo. Né? Que realmente vai cansar, o cérebro vai falhar. A chance de erro vai ser muito maior. A sua fala me trouxe, assim, algumas lembranças, porque já vi algumas vezes uma pessoa ali tentando resolver alguma questão, resolver alguma coisa, e focada ali, aí, às vezes, até de forma intuitiva, vou beber uma água, aí, de repente, ó, coisa boba eu consegui resolver. Exatamente. Só precisava dar a pausa, É. né? Então, assim, ela deu a pausa, o cérebro fez outras conexões, e quando ela focou naquilo, ele estava com a atenção máxima. Isso mesmo. E aí a pessoa, nossa, é uma coisa boa. Eu não estava vendo, né? Estava na minha frente. Não é problema de visão, sua visão está ótima. É problema de cansaço mesmo, né? Os receptores já estavam cheios. Então, você precisava dar essa limpada para que novos receptores chegassem nas células, né? Então, a pausa, ela é importante, né? E a gente ignora muito a pausa. Hoje em dia, eu quase não vejo ninguém fazendo pausa. Assim. Eu olho para as pessoas, tá todo mundo no celular. Então, a Débora, posso escutar uma música? Pode. Já existe benefício da música, né? A neurociência já trouxe comprovação da música. Áreas cerebrais que são ativadas pela música, parece que é música clássica, porque aquele ritmo, ela induz melhores raciocínios, atenção, né? Mas é claro que existe uma outra coisa por trás da música, que é a emoção que ela traz, né? A parte afetiva, né? E o cérebro, ele adora a parte afetiva, né? Então, quando a gente lembra daquele, nossa, cheirinho da casa da minha avó, né? Até aquele quentinho no coração, né? O cérebro fica feliz com aquilo. Então, ele acaba se apegando, né, em memórias afetivas, né? Então, a música tem isso, ela facilita as nossas memórias afetivas e ela consolida quando você, uma música clássica ali que vai desfocar um pouco, né? Na música clássica você não fica querendo saber como é que tá a regência, qual que é a nota, né? Então, acaba que é uma pausa que o cérebro usa com algo que traz um bem-estar, né? Então, são duas coisas que o cérebro gosta muito, assim, coisas afetivas, falar com alguém, escutar a voz de um ente querido, né? Então, pegar um telefone, que hoje a gente só digita, né? Quando foi a última vez que você escutou a voz, sei lá, de sua avó? Ô, vó, ela vai falar, ai, meu dentinho, lembrei da minha avó. Olha que coisa boa, né? O cérebro ele vai ficar feliz quando você fizer isso. Uma videochamada também, né? Quanto foi a última vez que você viu aquele colega, aquele amigo, né? É só conversa com ele pelo WhatsApp, manda, né? Assim, às vezes nem áudio, manda só, né? Então, essas coisas afetivas, o cérebro fica feliz, ele gosta, e isso gera dopamina. A dopamina, que é o nosso hormônio de prazer, é a principal responsável pelo hormônio de prazer e pelo foco. Né? Então, dificuldade de foco, a córtex pré-frontal, a dopamina está alterada. Então, quando a gente melhora isso, a gente melhora o nosso foco. Tá? Então, são as dicas aí para melhorar o rendimento neurológico, né? Memórias afetivas, música e a pausa. Muito interessante, vou aplicar. Aderir, né? Do dia a dia, tá ali e falou assim, não vou mandar mensagem, vou ligar, eu quero escutar a voz da pessoa. Não vou fazer uma videochamada. E aí, como é que você tá? Né? Essas coisas são, vou escutar aquela música que eu não escuto há muitos anos, né? Da minha infância lá. O cérebro vai ficar feliz. Eu acho que é interessante também ligar para esses jovens, porque eu acho que os jovens, nós somos jovens, mas mais jovens do que a gente, eles não têm muita paciência para o telefone. Eu já ouvi alguns casos assim, não são poucos. Assim. A juventude hoje, ela tá muito. Eu costumo falar assim, que a gente nunca foi tão conectado, mas tão solitário, né? Então, todo mundo sai, cada um no seu celular, conversando com pessoas que nem estão ali. Né? Isso gera essa desconexão. Então, os jovens hoje, a geração de hoje que já nasceu na internet, que já nasce ali no smartphone, ele tem a capacidade de conexão que antes a gente não tinha, que antes a gente tinha que ter um telefone público, né? Nosso telefone público, a gente ia lá, ficava na fila para conversar uma vez por semana com alguém, né? Hoje
pega o celular e vai ligar, vai conversar com alguém, né? Mas é essa dificuldade de relacionamento interpessoal que eu vejo hoje nos jovens é muito por isso, porque eles estão focando em pessoas que não fazem parte da vida deles. Eles não focam nos próprios no amigo que está do lado, não conversa com a mãe, com o pai, nem com o irmão. Vai conversar com, sei lá, outra pessoa que está em outro estado, só por telefone, né, pelo WhatsApp. E essa pessoa não faz parte da vida dele, não faz parte do dia a dia dele, né? Então, existe aí uma geração conectada completamente solitária. Né? Exatamente. Vamos ver o fruto disso mais no futuro. Eu acho que a gente conversando, falando, explicando, né? Muitos, tudo é fase na vida. Daqui a pouco eles vão entender isso também, vão passar por essa fase, né? Mas existe outro perfil de pacientes que eu vejo muito também, que são os idosos. Os idosos agora eles aderiram à tecnologia de um jeito. E assim, tem que falar, olha, reduz um pouquinho aí esse WhatsApp, conversa com quem está do seu lado, dá uma atenção aí. Sai desse telefone para você dormir bem, né? Que essa luz aí atrapalha seu sono, né? Faz uma higiene do sono. E é impressionante, assim, eu tenho que orientar muitos dos idosos, né? Esse público, né, o idoso, aposentado, fica ali só no WhatsApp o dia inteiro. Tem que orientar ele, olha, vai ler um livro. Quando foi a última vez que você leu um livro? Nossa, tem anos. Então, sai desse WhatsApp, vai ler um livro, volta para fazer o crochê, o bordado, né? A jardinagem, né? A gente tem lidado com essa população que são os jovens, mas tudo bem, os jovens daqui a pouco vão passar por essa fase, mas os idosos tá sendo desafiador, assim, a gente explicar para eles que essa dificuldade de memória, né, que sim, pode ter uma doença por trás, mas pode ser simplesmente o fato de estar usando muito ruim o cérebro, né, não está fazendo um bom uso do seu cérebro, está ali só na conexão com a rede social. Gente, é novidade. Assim, eu sei que eles usam mais, como eles estão usando, assim. Exatamente, é como, né? Eles têm feito mau uso da tecnologia. Então a gente tem que orientá-los, né? Que tá tudo bem, pode usar ali, né? Para uma mensagem, né? Mas ficar o dia inteiro não dá mais. Ai, ô, doutora Débora, e voltando um pouquinho agora para o contexto assim, profissional e esse ambiente hospitalar, como a gente está falando aqui, né? Como a neurociência pode inspirar novas formas de liderança? Eu acho que é tudo isso que a gente falou, né? Primeiro é conhecimento, né? Conhecer como que funciona o cérebro, como que funciona o rendimento humano, a produtividade, né? Como que é as situações estressoras, sabendo sobre saúde mental, né? Então, quando você tem conhecimento, você busca alternativas, você busca respostas, você muda o ambiente, modula o ambiente, né? Então, eu acho que parte muito do gestor. Primeiro, a neurociência está presente ali, trazendo essas informações para todo mundo de forma acessível, que é o que nós estamos fazendo aqui, né? Tentando falar o mais fácil possível, apesar que às vezes é um pouco complicado, mas a ideia é essa, trazer assuntos do dia a dia cada vez mais frequente, mais acessível, para que gestores, líderes escutem isso, falem, olha, eu vou fazer isso lá na minha empresa, olha, eu gostei, vou mudar, vou fazer isso, né? E dessa fagulhazinha que a gente coloca ali do conhecimento, e aí ele vai buscando mais conhecimento, vai se aperfeiçoando, buscando técnicas, né? Para gerar um ambiente saudável, né? De uma empresa feliz, né? A questão do conhecimento, eu acredito que o conhecimento ele é muito importante, porque a partir do conhecimento, o gestor, então é por isso que minha equipe está performando dessa forma, então é por isso que fulano está com comportamento assim, então realmente precisa ter esse conhecimento, né? A gente precisa falar para eles conhecerem, né? E reconhecer, né? Então, só falando mesmo, né? Que a informação ele vai se difundindo através aí, para o conhecimento chegar, né, nessas pessoas, né? Eu acho que isso é feito porque o gestor recebe uma outra cobrança, né? Então já chega para o colaborador com cobrança. E quando a senhora comentou, né, dessa prática de yoga, um exercício físico,
uma pausa durante o trabalho, acho que a empresa não pode dar com a mão e tirar com a outra, porque a pessoa se ausenta ali por alguns minutos, né, 5 minutos, por exemplo, mas quando volta, aí o gestor, ó, tem que fazer isso, então adianta, tem um prazo, Sim, então a pessoa fica, sair, mas aí me ausentei, e agora eu já tenho que. Aí, dependendo de como você coloca também, gera um estresse, que você volta tranquilo, exato. aí já É, vem a cobrança, né? o gestor ele tem que entender isso, né? Que é aquele momento ali que o empresário, que o funcionário parou para fazer algo relacionado à saúde mental dele, não foi uma perda de tempo. Uhum, Foi um investimento que ele fez. Provavelmente esse funcionário vai render muito mais uhum. nos próximos momentos que ele vai trabalhar. Ele vai trabalhar muito mais feliz, muito mais disposto, né? Então, mas ele só vai saber disso se ele tiver conhecimento. Senão ele acha que o funcionário foi, né, gastar o tempo dele. Não foi. Ele estava ali fazendo algo para proteger o cérebro dele, para, né, melhorar a saúde mental, para que ele pudesse também trabalhar melhor, né? Conhecimento, eu acho que precisa, o gestor, todo mundo, mas eu acho que o gestor, ele precisa ter mais conhecimento, né? Entender mais também, porque é um tema que, como falamos aqui no início, e a senhora trouxe também nas salas, faz parte do nosso dia a dia, né? Está no nosso cotidiano. Então Exato. não dá mais para fechar os olhos, não dá mais para a cultura da empresa ser da mesma forma que foi há algum tempo. E as coisas mudam de uma forma tão rápida. E eu acho que evita muita coisa quando a gente pensa assim, no olhar da empresa, né? O turnover. E não fica muitos Sim, colaboradores, né? Porque o ambiente não está legal e a geração hoje em dia também não está legal. Se for mais jovem e não tem tantas responsabilidades, acaba saindo da nem fica, empresa, né? não fica. Uhum. Então, a empresa sai perdendo, Sim, porque treina aquele colaborador e tem todo o processo também de recrutamento e seleção para o colaborador não ficar não muito ficar, ruim. exatamente. Acaba ficando, né? Não vai para frente também, né? Fica só mudando a equipe, né? Uhum. E se criasse um ambiente mais saudável, né? Provavelmente ficariam mais pessoas, né? Sim, exatamente. Pastor, a conversa está tão boa, doutora, estou aprendendo tanto e com certeza vou aplicar muitas práticas, vou aplicar assim algumas ações Uhum. e algumas falas da senhora, fiquei refletindo, ó, acho que eu preciso fazer É, isso. Então, é. assim, Acho que eu me enquadro nessa aí. opa, Sou assim, eu. ai, que Cuidado, conversa, né? Para não chegar na pré-exaustão aí, né? ai, que conversa, assim, muito rica, viu? Que bom. Nossa, doutora, eu acho que a gente pode marcar mais mesmo. Claro, sim, sempre. Ai, tão bom. E a senhora explica de uma forma assim, fácil de entender quem é leigo, né? Quem não tem muito conhecimento, assim, a senhora traz de uma forma muito leve e uma linguagem muito acessível. E isso também é importante para o profissional, né? É. Porque a senhora sabe todos os termos técnicos, mas Mas nós não, não. Então, essa linguagem muito acessível, com certeza quem vai nos assistir também vai entender, porque eu não sou da área tão entendeu, né? compreendente. Que bom. Porque é um desafio a gente ter que falar e usar poucos termos técnicos, né? Mas a gente tem que tentar, porque a gente tem um conhecimento técnico e a gente tem que passar para frente, não adianta ficar com a gente, né? Então, eu gosto muito de falar de saúde, assim, saúde mental, né, igual as complicações neurobiológicas de estresse, né, gosto muito porque é o que eu atendo, é o que eu e vários colegas atendemos todos os dias. As doenças em si, aquelas doenças mesmo orgânicas, né, são raras, são menos, na verdade, né. A grande maioria dos nossos pacientes estão doentes, estão por situações estressoras do momento ou de longa data que não cuidaram, né? Um adoecimento de saúde mental, né? Então, isso é fundamental para a gente começar a mudar esse estilo de vida, essa visão, né? E é isso que a gente conversou aqui. Se os empresários, gestores, setor privado, público, que for, não entender isso daí, né? Vai ficar uma bola de neve. Sim, exatamente. Então, para encerrar, né, o nosso podcast de forma leve, vamos imaginar assim, algo simbólico.
se o cérebro pudesse mandar um recado para líderes hospitalares, e não só hospitalares, mas vamos entender, né, líderes de forma geral, o que ele diria? Nossa, eu acho que ele diria a seguinte forma, assim, eu sou uma máquina, mas como qualquer máquina eu travo. E eu preciso de mecanismos, né, de formas para não travar. E essas formas não precisam ser complexas, podem ser coisas simples, né, do dia a dia, como pausas, um descanso, né, um estímulo ali da modificação de estilo de vida, né, mas assim, realmente eu sou uma máquina, eu aprendo, eu trabalho, eu rendo. Mas para isso, vocês têm que colaborar. Senão eu travo, falho, paro E tudo e para, né? tudo para. Exatamente. Ai, que incrível ter senhora aqui, doutora Que bom. Débora. E queria perguntar se a senhora quer deixar a rede social, contato, quem está nos assistindo, como que pode encontrar a senhora? Assim, pode me seguir no Instagram, né? Doutora Débora com H, neurologista. Lá no Instagram eu falo bastante sobre saúde, falo muita coisa relacionada à dor de cabeça que eu trabalho, dor de cabeça, mas eu estou sempre falando de saúde, estou sempre incentivando a fazer exercício físico, sempre falo sono, memória, né? Que é uma coisa assim que vem a mim todos os dias, né? Mas fica à vontade para interagir comigo lá, basicamente no Instagram, que é onde eu tenho a única rede social atualmente. Que ótimo. Muito grata por dividir o seu conhecimento, muito grata também pelo tempo da senhora precioso e compartilhar mesmo o seu conhecimento. E foi, assim, uma conversa muito enriquecedora, muito incrível. Como eu disse, Serviu para você. já serviu. Obrigada, Nazaré. Fiquei Ai, muito feliz de participar. Um assunto muito bom. Acho que a gente explorou bastante o assunto. Estou sempre à disposição para a gente conversar mais e mais sobre, né, assuntos relacionados a isso, saúde mental, né, estilo de vida, né? Eu acho que parte de nós, né, a mudança. A gente precisa mudar um pouquinho, né? Vai mudando devagarzinho que a gente vai ter uma mudança incrível ao redor, né? Fico feliz que serviu, né? Que alguma coisa ou outra aí tocou, falou assim, nossa, né? É comigo mesmo, né? Às vezes a gente só precisava daquele insight, né? Como eu falei, assim, eu falo muito nas minhas consultas, inclusive, né? E às vezes eu falo e o paciente sai de lá reflexivo, né? Porque eu toquei naquele assunto, na feridinha dele, né? Mas assim, é importante, uma vez identificado, né? Que você mude, que você se adapte, que você faça aquilo, né? Que se previna, né? Para não ter um burnout, para não ter né? Não se esgotar, não ter complicações disso, né? exatamente. Então é importante que, uma vez identificado, né? Começar a fazer mudanças aí. E não só o pessoal, mas também eu gosto, como a senhora falou, nas pausas e no aqui e no agora, eu gosto muito de observar as pessoas, o ambiente, então esse conhecimento também para observar, para tentar ajudar o outro. Então é um conhecimento também, assim, que não é só para Sim, mim, mas tentar, né, ajudar o outro e estar atenta também ao outro, né, sim. porque A gente não olha mais pro outro, né? é, A gente não olha para a pessoa do lado. exatamente. Quando a gente tem esse conhecimento e já imagina, tem, conheço alguém, assim, Sim, então a gente já pode ajudar de alguma forma, porque quem está dentro não consegue perceber, né? Está ali exatamente. na caixa, não Não viu? consegue. Uhum. Quem vê Não, de fora, que dá de fora que vê, né? exatamente. Então a pessoa acha que aquilo é É normal. normal. E quem está de fora e com um pouquinho mais de conhecimento que eu adquiri hoje, então com certeza Que bom. espero também poder contribuir, se eu perceber, espero que É. não me depare com pessoas assim. Mas, infelizmente, né, hoje, com a jornada de trabalho e tanta coisa, a gente acaba conhecendo. Então, eu espero poder ajudar, contribuir, divulgar o vídeo da Divulgar. senhora. Assista o Assista, vídeo, conheça, leia mais sobre isso, né? A siga a doutora respeito, né? Débora. Estudar não faz mal para ninguém, gente. Que ótima a nossa conversa. Que bom. Muito grata, doutora Muito Débora. obrigada. Igual sempre. Ah, sim, pode deixar, voltarei. Muito grata. Prontinho.